Nós vamos ministrar sobre o tema ceia de fortalecimento, sobre a vida de Elias e os profetas, amém? 1 Reis 17, diz assim a palavra do Senhor: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Não é a palavra de Deus, não foi segundo a palavra de Deus, foi segundo a palavra de Elias, a palavra do profeta. Então nós entendemos que um profeta tem decreto. Profeta de Deus, ele tem literalmente decretos espirituais, e uma palavra profética de um homem verdadeiramente profético. Nós entendemos que verdadeiramente uma palavra profética de um homem santo tem poder de decreto. O que é poder de decreto? Poder de dar sentença sobre aquilo. Então ele diz: segundo a minha palavra não chove mais e nem orvalho cai. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo. Agora olha só, ele fala a palavra profética para o rei, e agora a palavra de Deus vem para quem? Para o rei? Não, vem para ele, o profeta. Veio a palavra de Deus dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passado alguns dias, a torrente secou, porque não chovia. Então veio a palavra do Senhor de novo, dizendo: dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Amém? Mantém tua Bíblia aberta, que eu já vou voltar. Nós ministramos a ceia do fortalecimento outra vez. Nós ministramos a ceia do fortalecimento em fevereiro, e eu falei especificamente do tempo onde o profeta Elias, ele logo depois de ser afrontado por Jezabel, ele corre para a caverna, e ali Deus tem um tete-a-tete com ele, e ali, o anjo tem um tete-a-tete com ele. Deus, ele dá pão e água para beber. Por isso que a ceia do fortalecimento nós fazemos com pão e água, porque é comida de Deus, amém, meu irmão? Pão e água é comida de Deus. Quer ver um jejum difícil de fazer, mas um jejum que traz muito benefício? Pão e água. Já fez jejum de pão e água aqui? Eu já fiz durante 7 dias. Meu Deus, você cheira o pão, parece que o pão cheira tudo, menos pão. Mas é um jejum que faz uma diferença tremenda, porque é comida de Deus, porque é a comida que Deus trouxe para o profeta. Muitos não entendem, muitos dizem que isso é heresia, muitos vão dizer que isso é uma invencionice gospel, ou muitos vão dizer é uma bizarrice gospel, mas nada que está na Bíblia para mim é bizarrice, nada do que eu leio na Bíblia para mim é invencionice. Deus fez daquela forma, Deus não colocou como doutrina, mas então eu não posso colocar isso como doutrina, mas posso pegar isso para ser uma chave profética para mudar um tempo na minha vida. Você crê nisso? Olha só, Deus manda, Deus não. Os profetas estavam sendo, você vai entender já, eles estavam sendo tolhidos, eles estavam sendo mortos por Jezabel. Porque Elias chega para o rei, e Acabe, ele vem de uma linhagem maldita. Acabe fez coisas que não agradavam ao Senhor. E olha só, o rei ouve o profeta dizer assim: segundo a minha palavra não chove e nem cai o orvalho. Porque por mais que não chova, a umidade da terra ajuda a refrescar, não é? A umidade que cai à noite ajuda a refrescar. Mas ele disse: nem chuva e nem orvalho, nada, absolutamente nada
cai segundo a minha palavra, e eu tenho poder com Deus, eu tenho vida no altar com Deus, e vai acontecer. Aí você imagina que o rei deve ter pensado assim: isso aí é mentira, você acha que isso vai acontecer? Não. Só que passaram-se os anos, e a Bíblia vai nos dizer que 3 anos e meio não choveu. Talvez a primeira semana todo mundo estava rindo dele. Não choveu, mas vai chover. Talvez no primeiro mês será que o profeta falou a verdade? Porque pouca gente dá crédito a uma voz profética de imediato. Pouca gente dá crédito quando um profeta aponta o dedo para você e diz assim: conserta a tua casa, porque senão Deus vai te levar. Ou senão, pouca gente dá crédito quando Deus fala assim através de um profeta: olha, o teu caminho está errado, então arruma o teu caminho, porque o caminho da vida é esse. Eu tenho tempo ainda para arrumar. Não é bem assim, apóstolo. Deus é um Deus que perdoa. Aí vai passando os tempos, e você vê que era bem daquela forma que o profeta disse. E aí, o rei começa a ter os seus animais mortos, o povo começa a ter os animais mortos, o povo os filhos começam a ter problema alérgico, porque imagina, no meio do deserto, morando no meio da cidade, cheio de terra, e não tem nem um purificador de ar, porque não tinha sido inventado ainda. Imagina, os filhos começam a ter problema alérgico e muitos morreram. Os animais que eram o que dava leite para a mesa morreram, não tinha mais leite para beber, não tinha mais leite de cabra. Queridos, quando você está debaixo de um governo de Acabe, você também sofre o juízo que Deus mandou para Acabe. Vou repetir: quando você está debaixo de um governo maldito, você também sofre as consequências de Deus sobre aquele governo. É por isso que você precisa dizer qual é o ritmo, qual é a unção, qual é o governo que me governa. Porque aquele governo que me governa faz eu crescer ou faz eu morrer. Amém? Preste atenção numa coisa: muitos vivem uma vida não de plena prosperidade com Deus. Muitos não vivem uma vida abundante, porque está debaixo do governo de Acabe. Porque quando você estiver debaixo do governo de Elias, quando você estiver debaixo de um governo profético, a tua vida pode até não ser muito boa, mas não falta nada para você. E eu vou te provar isso na Bíblia. Quando ele libera uma palavra de sentença para aquele governo, não haverá mais chuva, não haverá mais nem orvalho. Ele está dizendo: todas as fontes vão secar, e não vai ter mais água. Não vai ter mais água para você se banhar, não vai ter mais água para você beber, os animais vão ficar com sede, as plantações vão secar, vai ser uma seca terrível. E quantos não vivem isso na vida espiritual delas? Quantos não vivem uma seca terrível na vida delas? Porque estão debaixo de um governo de Acabe. Agora, ele diz isso, e o que o profeta, coloca no versículo 2 aqui para mim, João, por gentileza. O versículo 2 vai dizer assim, olha: depois veio a ele a palavra do Senhor. Ele quem? A profeta. Veio a Elias, mais um: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está adiante de Jordão. Ou seja, profeta que é profeta, e quem anda com profeta, quem tem que entender que a nuvem de Deus anda, e por onde a nuvem de Deus anda, aquele que anda atrás da nuvem tem o Querite para ele. Pensa no amor de Deus. Ele manda um profeta profetizar para o governo e dizer: haverá juízo sobre vocês. Mas para aqueles que andam debaixo de uma visão profética, Deus separa e leva para o lugar onde tem muita água. Ele diz: você profetizou, agora você sai da cidade e vai lá para o Querite, vai na beira do rio, porque na beira do rio vai ter muita água. Na beira do rio vai ter muita água. E é o primeiro ciclo que ele vive depois dessa sentença de juízo. Porque você pode estar num país com crise, mas se você vive debaixo de uma palavra profética, não tem crise sobre você. Você pode estar num ambiente onde tem maldição, mas se você vive debaixo de uma palavra profética, Jesus vai dizer: saia do meio da maldição e vai para o Querite, porque lá a maldição não te pega. Está entendendo?
Lá a maldição não te pega, lá a fome não vem, lá a crise não está. Mas aí o que acontece? Muitos não ouvem a palavra profética e dizem: eu vou ficar debaixo de Acabe mesmo. E aí começam a duvidar da palavra profética, e o juízo que veio sobre o rei cai também sobre aqueles que ficaram com o rei. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Qual é o caminho? Qual é a cobertura? Qual é o caminho que você está? Qual é debaixo de qual palavra você está? Olha só, retira-te daqui, porque lá tem muita água, lá tem um ribeiro, mas não chove, e todo rio seca. Quer ver? Eu continuo aqui. E há de ser que beberá no ribeiro, e tem ordenado, olha, e tenho eu ordenado aos corvos que ali te sustentem. Segura um pouquinho aí. Deus não ia ordenar, já estava ordenado. É muito especial quando você entende isso. Deus não vai ordenar algo. Se Deus está no caminho, se Deus te direcionou para algo, de fato, Deus já ordenou que todas as coisas estejam de fato corretas para você. Se não tiverem, é porque Deus não ordenou. Se não tiverem, é porque você ficou debaixo do governo de Acabe. Você não ouviu o profeta. Preste atenção. Tinha crente naquele povo, gente? Tinha crente ou não? Tinha crente ou não? Tinha. Tinha crente salvo, sim ou não? Sim. É por isso que as pessoas padecem. Porque as pessoas dizem: mas eu sou salvo, apóstolo. E daí? É salvo, mas vive uma vida desgraçada. É salvo, mas vive uma vida debaixo de muita opressão maligna, ou pelos seus erros, ou por erros de cobertura. Está entendendo? É por isso que aquele que entende uma voz profética, e eu não estou falando do que profetiza, eu estou falando de profeta. Elias não era um profetinha. Elias não era um profeta que descia a unção e ele profetizava e ia embora. Elias tinha ministério profético. Elias tinha um mover profético. Elias, qual é a diferença? Para você que vem na escola de discipulado sabe disso. Aquele que profetiza nem sempre é profeta, porque Deus pode usar qualquer um para profetizar. Aí está o grande erro. Aí está o grande erro, porque muitos se dão o direito de profetizar e outros imbecis dão o direito de acreditar. Desculpa se eu te ofendi, se eu usei a palavra imbecil, mas é por isso que você precisa ter a unção de Deus para discernir o que é uma coisa do que é outra coisa. Porque muitos estão profetizando, mas é Deus que está mandando. Muitos estão falando muita coisa, mas é Deus que está falando. Agora Elias, ele tem ministério profético. Chegava no homem, o homem abria a boca, era Deus falando. Mas para isso é preciso pagar um preço. Para isso é preciso encontrar o rei Acabe e dizer: ei, rei Acabe, não haverá chuva e nem orvalho para você. E aí Deus vem e fala: vai para o Querite, porque lá já tem corvo para te dar comida. Quem sustenta o profeta? Quem está sustentando o profeta? É o homem? Quem está sustentando o profeta? Deus. Deus está sustentando o profeta. Deus está sustentando o profeta. Deus está me sustentando em você. É Deus que nos sustenta. Não é o governo que caiu, ou que vai cair, ou que vai entrar que te sustenta. Não é o governo do homem que te sustenta. O governo do homem é o meio que Deus usa para te sustentar. Mas quem te sustenta é o próprio Jeová Jireh, aquele que provém todas as coisas, aquele que traz provisão para você física, emocional, espiritual, financeira. É esse Deus que traz isso, não é o homem. Então tire a sua força, toda a sua força da fé no homem. Ah, mas é porque eu perdi o emprego. E daí? Da glória a Deus, irmão. Jesus está te livrando talvez de uma grande encrenca. Ah, é porque eu perdi um negócio. Talvez aquele negócio seria maldição para a tua vida. Ah, porque agora meu salário vai cair. Glória a Deus, é Deus dizendo para você: não é o dinheiro que sustenta, sou eu. Era isso que ele estava dizendo para o profeta: manda secar as águas, e eu vou te provar que eu te sustento aqui. Eu já ordenei corvos para te trazer comida. Irmão, olha só, Deus levava carne e pão e água para ele todo dia, 2 vezes por dia. Você come 2 vezes por dia da melhor forma? Às vezes você come uma só.
A outra você passa meio raspado assim, já gastei muito no almoço, não vou gastar muito na janta. Não é? Mas lá ele tinha um copeiro de Jeová, né? Um garçom. Jesus era um garçom dele no sentido figurado. Todo dia tinha lá os corvos que traziam comida para ele. E aí você fica se preocupando: o que eu vou comer, o que eu vou vestir. Aí vem Jesus lá e vai dizer assim: nem Salomão, que era o rei mais rico do mundo, se veste e tem provisão como os passarinhos, e como as plantas, as flores que crescem, não sabe de onde vem, não sabe, os pássaros não sabem onde vai tomar banho, onde vai comer. Mas nem Salomão se vestia de uma forma tão bela como as flores que crescem no campo. Agora você imagina por que Deus estava dizendo isso. Ele estava pegando uma coisa tão irrisória e dizer: se eu cuido daquilo que é tão pequeno, eu não vou cuidar daquele que eu fiz a minha imagem e semelhança? Está entendendo? Daquele que eu moldei, que eu gerei. Você acha que eu não vou cuidar se eu cuido do passarinho e cuido da flor? Você acha que eu não vou cuidar? Se algum dia você pensou que Deus não vai cuidar de você, eu estou dizendo: Deus jamais esquece de você, porque você é a imagem e semelhança dele. As melhores roupas, de Deus. Os melhores carros, de Deus. As melhores comidas, os melhores menus, de Deus. Imagina. Olha só, vai para lá que eu já ordenei que eles te cuidem. Quem cuidava dele? Você vai entender já porque eu estou falando isso. Quem cuidava do profeta? Deus. Deus cuidava do profeta. Agora, continua aqui, João. Versículo 5. Depois de um tempo, foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro do Querite, que está adiante de Jordão. Continua. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também à noite. Olha só. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom. Segura aí. Acaba a água do ribeiro. Você precisa entender que você caminha com ciclos em Deus. Ok? Deus nunca libera uma nova provisão se você não viver a provisão de agora. Deus não libera uma direção amanhã se você não viver a direção de hoje. Mas o povo, ele corre atrás dos profetinhas, com todo respeito. Ele corre atrás dos que se dizem profeta e fala: o que Deus vai querer para mim daqui 10 anos? Viva o hoje, meu irmão. Viva a revelação de Deus para você hoje. Porque se você não viver a revelação de Deus hoje, você não vai viver a revelação de Deus para amanhã. Se ele não fosse para o Querite, ele não ouviria a palavra de Deus de novo. E o povo passando fome. Se secou, preste atenção. Se ele está no Querite, na boca da fonte da água, imagina o rio lá embaixo. Já estava seco. Aqueles que estão fora da visão profética padecem antes de você. Aqueles que estão lá na cidade e não ouviram a voz profética vão passar fome e sede antes de você, porque antes de acabar a água, Jesus vai dar uma outra direção. Agora nós vamos mudar a estratégia, filho. Você sai do Querite porque secou e vai lá para Sarepta. Onde é Sarepta? Sarepta, na terra de Sidom, era a terra da Jezabel, era a terra da onde Acabe e Jezabel morava. Agora imagina, vai lá, volta lá na terra da origem da Jeza, da origem de quem quer te matar, da origem daquele que não suporta olhar para tua cara. Volta lá, não com ele, mas para ele saber que tem uma viúva que eu já te ordenei para manter você. Olha o segredo de Deus. Por que Deus fala viúva? As viúvas deviam naquela época serem cuidadas pelos outros, não cuidar de alguém. A provisão de Deus vem da onde você menos espera que virá. A resposta de Deus vem daquele que você nunca acreditou que poderia alguma coisa. As maiores ofertas desse ministério foram de pessoas assalariadas. Não foram de pessoas milionárias que não custavam nada. Foram sangue no altar. Está entendendo? As ofertas que impulsionaram muitas coisas na minha vida foram de pessoas que colocaram sangue no altar. Aí você vai dizer assim: ah, mas eu coloco sangue no altar, eu vou na igreja todo domingo. Irmão,
Isso não é sangue não. Vou usar uma expressão bem direta para você. Eu amo você. Eu não estou dizendo para ninguém, estou falando para a igreja e para você que está me assistindo. Se você acha que vindo na igreja de domingo apenas é sangue, você está muito enganado do que é oferta. Muito enganado. Porque a oferta é tudo na sua vida. Oferta é a sua vida inteira. Oferta é tudo que você tem, tudo que você é. Tudo. Ele vai para lá, continua aqui. E se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: Traze-me, peço num vaso um pouco de água que beba, para eu beber. E ela trazendo, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Viva o Senhor teu Deus, que nem bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Ou seja, Deus manda o profeta que tem sede e não tem provisão, manda um profeta para a casa da pobre, onde não tem nada, e olha para o pobre e fala: me dá a tua água e me dá o que você tem. E é por isso que muitos não entendem quando o profeta age, porque vai falar assim: olha lá, está tirando dinheiro daquele que precisa, é a igreja que tem que fazer, é a igreja que tem que ajudar. Não, o profeta foi na casa da viúva, da pobre, e disse: o que você tem, entrega para mim, porque quando você entregar para mim, você está entregando para Deus, e quem entrega alguma coisa para Deus, muda-se tudo na vida dele. É só ler a Bíblia. Profeta, não profetinha. Porque tem os enganadores, tem os falsos pastores, os falsos mestres. Mas ela faz isso e ele libera uma palavra de sentença, que a partir de agora aquele pouco azeite, a pouca farinha ia se multiplicar. E você sabe a história, não é isso que eu quero abordar. Você sabe a história, que aconteceu um milagre. Eu quero adiantar na história. Ele passa um tempo lá. E agora, abre aí na tua Bíblia, eu quero que você acompanhe comigo, 18, capítulo 18, de 1 a 4. Olha só. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano. Olha, fazia 3 anos que não chovia, gente. 3 anos. Imagina como não estava o rei e o povo. Apresenta-se Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Agora Deus falando com o profeta, não é o profeta falando com o rei. Vai lá para Acabe e fala que eu vou mandar chuva. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava, olha isso, presta atenção, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou quantos profetas? 100 profetas, e de 50 em 50 escondeu numa cova e o sustentou com pão e água. Quantos profetas? 100. Agora vai para 19, Deus falando com o profeta de novo. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos desses 7.000 que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou Baal. Quantos profetas então? 7.000. Desses 7.000, quantos Obadias cuidou? 100. Então existem 100 profetas dentro da caverna. Olha, eu estou dando um contexto para você entender o que Deus está falando. Existem 7.000 profetas que não se venderam como os outros, não se venderam como Elias. 7.000, 100 foram cuidados por Obadias, e 6.900 estavam aonde? Aonde? Mas na onde? Em Israel, mas aonde? Estavam escondidos. Como? Aí é a grande diferença. O porquê que Jesus, aliás, o Senhor chamou Elias e deu pão e água para ele comer e fez com que ele aparecesse. É aqui, eu não vou entrar na história, eu dei um contexto para você, agora eu vou aplicar o que Deus me disse para falar para você. Por que nessa história não se falam dos 7.000?
e só fala de Elias. Por quê? Por que só Elias foi ao rei e disse: não chove mais? Cadê os 7.000? Irmão, você já foi para dentro de caverna? Como que é a caverna? Frio, não tem sol, úmido, tem bichos que você não sabe, você não consegue enxergar direito. Imagina, durante os 3 anos, aqueles 100 homens, Jezabel ia matar os profetas. Obadias, que era um conselheiro do rei, mas ele era temente ao Senhor. Imagina, ele pega 100 profetas debaixo de um risco gigante e diz assim: fica no meio da caverna, fica dentro da caverna, que eu me comprometo a levar pão e água para você. Quem é que mantinha os 100 profetas? Não. Quem é que mantinha os 100 profetas? Obadias. Quem é que mantinha Elias? Está começando a entender a diferença? Quem te mantém? Obadias ou Deus? Agora imagine, irmão, aqueles homens dentro da caverna. Você pensa que é fácil alimentar 100 homens? Como é que Obadias ia sair do templo lá do palácio? Templo não, do palácio. Como que ele ia sair do palácio e levar 100 alimentação, 100 marmita, vamos dizer assim? Como? Imagina o perigo que aquele homem não passou. Então talvez, eu imagino, que era um pão e uma água de uns 3 em 3 dias, porque ele inventava algum pretexto para sair do palácio para levar água. Agora você imagina, aqueles homens deviam estar raquíticos, porque não tomava sol. Aqueles homens deviam estar subnutridos, porque era só pão e água. Não tinha o corvo que levava carne para eles. Qual é o jugo que está sobre você? O jugo de Acabe? Ou o jugo profético de Elias? Você quis andar com Elias ou você quis andar com Acabe? Você se apareceu como Elias ou você se escondeu como os outros? Porque olha, se tinha aqueles 100 que estavam separados e cuidados por um Obadias, tinha 6.900 que estavam escondidos no meio de todo mundo. Eles eram crentes, eram salvos, mas viviam uma vida de desgraça, porque eles também ficaram sem água. Aí você vem para a igreja e fala assim: mas eu orei tanto, eu faço jejum tanto, eu jejuo todo dia, jejum de tolo. Não estou dizendo que você não tem que jejuar, mas saiba qual é o tempo de jejum, saiba qual é o tempo da oração e saiba qual é o tempo de agir. Qual era a grande diferença? Eu não vou falar dos profetas, eu não vou falar porque não vai dar tempo, dos profetas lá no Monte Carmelo. Mas você lembra lá quando o Acabe disse assim: manda os profetas clamar por Baal? Ele faz quando ele vai lá dizer para Acabe que vai chover, ele vai lá e fala assim: reúne 450 profetas de Baal, sobe no monte, e 400 profetas de Azera. Vai lá, ou seja, 850 nego, das 6 da manhã ao meio-dia, dizendo: Baal, ô Baal, responde-nos Baal, responde-nos Baal. E se cortavam, colocavam no altar sangue deles. Você está clamando tanto para Baal, e por isso que ele não responde, porque você está clamando para Baal. Você não está clamando para Deus. Ai, apóstolo, quem disse que eu não estou clamando para Deus? As suas atitudes revelam que você não está clamando para Deus, porque as atitudes mostram a quem nós clamamos. As nossas ações mostram a quem nós clamamos. Aí ele disse: vai lá, eu vou esperar. Eu imagino Elias, irmão. Elias era um cara turrão, não era um profeta, um profeta bondoso, educado. Eu acho que ele dizia assim: mas até quando vai essa palhaçada? Ele deu meio-dia, ele já estava com o saco cheio. Ele disse: vamos lá, Deus, vocês estão dormindo. É meio-dia, não acordou ainda? Né? Aí sabe o que ele diz? Olha só o segredo. Ele diz assim: tá bom, acabou, agora deixa eu aqui. 6 horas da manhã, ao meio-dia, os profetas, 850 homens estavam clamando para Baal e não descia um fogo. Aquele homem chega e fala, um pouquinho aqui para mim. Aquele homem chega e fala assim, eu quero usar aqui.
Aquele homem chega para eles e diz assim: parou, acaba tudo. Ele olha para o altar estava todo destruído. Ele fala: arruma o altar para mim. Vamos? Não cai fogo se o teu altar não estiver em ordem. Não tem milagre se o altar não estiver em ordem. Não adianta, ai, mas Deus é bondoso. Se o altar não estiver em ordem, se o altar não for restaurado, não vem ação de Deus sobre você. É Bíblia. Restaura o altar, coloca o graveto, coloca tudo que tem que colocar, pega a oferta para colocar, e aí por último que ele diz: eu quero água para botar no altar. Irmão, tinha 3 anos e meio que não chovia. Onde eles iam arrumar água? Deus, Ele vai te pedir aquilo que mais te custa. Aquilo era o que mais tinha valor naquela época. Acharam água longe. Agora você imagina todo aquele povo com ódio, porque Baal não responde, e agora vê o profeta de Deus jogando o que era de mais valor para eles. Ele está jogando no altar. Aí você ouve: mas vai colocar um carro para ofertar na igreja? Está ofertando todas as suas melhores roupas na igreja? Está ofertando celular na igreja? Está ofertando casa na igreja? Está entendendo? Ou não? Deus sempre vai pedir aquilo que é mais importante para você, porque Ele quer tirar do teu coração aquilo que atrapalha Ele reinar. Você sabe a história? Qual é a oração de Elias? Senhor, mostra para esse povo, vou resumir, mostra para esse povo que aquele Deus que mandar fogo é o Deus verdadeiro, e se eu sou homem de Deus, faz isso acontecer. Se você for ler na Bíblia a oração dele, vai dar uns 30, 40, no máximo, se fosse bem devagar, 1 minuto. Quando ele ora, cai fogo imediatamente. E eles passaram 6 horas orando e foram debaixo do juízo de Deus. Você está orando muito, mas está orando errado. Você está orando muito, jejuando muito, mas fazendo a sua vontade, não fazendo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela tem que ser revelada, direcionada e impartida sobre você. Ah, mas eu vou fazer, olha, quantas vezes eu já não peguei pessoas assim: eu vou fazer, sabe, apóstolo, uma campanha aí, quem sabe Deus não muda. Não, é para fazer campanha que Deus quer, ou é para você agir? É para você orar 15 dias, ou é para você passar 15 horas em oração? Ah, mas 15 horas não dá. Mas é a direção de Deus. Talvez a direção de Deus seja para você passar meio dia apenas orando. Talvez a direção de Deus é para você agir, não ficar esperando Ele agir. Você está entendendo? Quem cuidava dos 100 profetas? Quem? E quem cuidava do profeta? Quem cuida de você não responde não. Você está debaixo de qual cuidado? Você está debaixo de qual governo? Você quer ver uma coisa? Abre para mim aí, João. Deixa eu achar aqui. Volta no capítulo 19, no verso 15. Olha só. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá unge Azael, rei sobre a Síria. Continua. Também Jeú ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Olha só, preste atenção nisso. Aprenda uma coisa de vez por todas. Qual é a diferença entre os profetas de Baal e os 7.000 profetas? Os profetas de Baal eram convertidos? Não. Os profetas de Baal eram salvos? Não. Os 7.000 profetas, os 100 na caverna e os 6.900 escondidos no meio do povo. Escondidos porque tinha medo. Escondidos porque não assumiram o posicionamento com Deus. Escondidos porque não acreditaram na voz profética de Elias. Porque se tivesse acreditado na voz profética de Elias, ia grudar no homem e falar: onde tu vai eu vou atrás, porque eu creio que tu é profeta.
Aonde estavam eles? Escondidos no meio das casas, estavam debaixo de um jugo, mesmo sendo salvos. Aí você vai dizer: mas eu sou salvo, apóstolo. Eu vivo isso, sabe? Eu abro a minha geladeira e só tem um copo d'água e um ovo. Mas eu sou salvo, né? Mas por que vive uma vida desgraçada? Por que vive uma vida não viva? Por que não vive uma vida abundante? Porque Elias vivia uma vida abundante, tinha carne de manhã à noite. Sabe por quê? Porque faltou o posicionamento deles. Faltou eles dizerem: se eu sou profeta e Deus me tem como 7.000, eu vou abrir a minha boca igual a Elias abre. Eu vou andar como Elias fala. Mas dá medo, eu vou perder meu emprego. Mas eu sou profeta, ou 7.000, então eu vou perder o emprego, mas Jesus eu não perco. Mas eu vou isso, eu vou aquilo. Não, mas eu não perco meu Jesus por nada. Qual é a diferença? Qual é a diferença desses profetas? É porque os 7.000 estavam escondidos. Os 7.000 não tiveram força que Deus deu a experiência para Elias. Depois você vai ler o contexto. Elias estava querendo a morte e deitou para dormir e disse: me mata, mas eu não quero caminhar não. Aí vem o anjo, acorda ele e coloca lá pão e água na cabeceira da pedra. E nós já ministramos isso em fevereiro e você lembra, ainda não era pão gelado nem água gelada. Aliás, a água era gelada porque refresca, mas o pão era quente. Jesus mandou um fogo naquela pedra, a pedra virou uma chapa, ele fez pão na chapa e entregou para Elias. Jesus tem o melhor, irmão, para você. Mas você precisa se posicionar. O que Deus quer de você? O que Deus quer de você, pastores? O que Deus quer de vocês, oficiais? O que Deus quer de vocês, igreja? Porque quando vocês descobrirem isso, vocês não vão mais viver na balada, vocês não vão mais viver no pecado, não vai mais viver debaixo de jugo demoníaco, mas você vai dizer: eu quero, meu Deus, eu quero ir para o Querite, porque lá tem água para mim. Eu não quero ficar debaixo do jugo de Acabe, porque o jugo de Acabe, uma hora a água vai acabar. O jugo de Acabe, a carne vai acabar. Tudo vai acabar, mas quem anda com Elias tem a direção de Deus. Quem anda com Elias, uma hora está no Querite porque lá tem água. Quem anda com Elias, quando acaba a água do Querite, ele vai mandar para casa daquele que é improvável, daquilo que é impossível de acontecer, vai ser a direção de Deus para você. Mas isso não pode, isso não é normal. É porque Jesus nunca foi e não é normal, meu irmão. Deus não é normal. Deus é anormal, louco, pirado. Deus é louco. Nossa, aí você que está me assistindo vai dizer: olha que herege, Deus é louco. Imagina Deus pegar um velhinho para ser pai de multidões. Não é você não, pastor. Imagina Deus pegar um velhinho com 90 anos, a outra com 100, a outra com 90, e dizer: você será conhecido como pai de multidão. Que isso? A velha está velha de guerra já, né? A outro louco, Deus pega uma família e fala: constrói um barco, mas nunca chovia na vida. Deus é ou não é louco? Deus é ou não é louco para fazer coisas? Deus é ou não é louco para escolher você estar sentado aí? Porque se era difícil, não era? Ninguém dava R$1 para você. Mas Jesus disse: esse doidão aí que eu vou usar, esse louco pirado que eu vou restaurar e vou fazer ser pai de multidões. Mas tudo porque eles quiseram. Elias disse: me usa. E você vai para a caverna? Ou vai se esconder como 6.900? Vai para a caverna esperando migalhas. É assim que Deus quer, irmão. Faz analogia à pobreza, não. Eu não estou falando para você que Deus vai te dar o do bom e do melhor. Eu não estou falando para você que você vai estar lá na lista da Forbes como o cara milionário, o cara mais rico. Amém, eu recebo essa palavra aí também para mim, né? Que Deus quiser, Deus pode fazer isso. Mas eu não estou falando que Deus vai fazer isso com todos. Eu estou falando que você vai ter uma vida próspera e abundante a partir do momento que você dizer: eu vou andar debaixo da visão apostólica, debaixo de uma visão profética, porque é a visão de Elias, é a unção de Elias. Ou você vai esperar a migalhinha? Sabe qual é a migalha? É quando você olha para o teu marido, para a tua esposa e fala assim: e aí, o contra-cheque lá, o olerite caiu? Isso é a migalha que você vive. Quer ver outra migalha? Nossa,
Não, eu ganho 5 mil reais, e minha esposa ganha 7 mil reais, nós juntos quase temos 12 mil reais, dá para fazer muita coisa. Migalha. Porque a vida com Deus é muito mais do que isso. Muito mais. Quer ver outro tipo de migalha? Ah não, sabe, um lanchinho tá bom. Eu não estou falando para você sair daqui e fazer besteira, colocar a sua casa em dívida. Não, porque Deus não manda fazer isso. Eu estou dizendo para você entender. Se é do bom e do melhor que o povo de Deus vai comer, é do bom e do melhor que eu quero comer, porque eu sou povo dele. Se é do bom e do melhor que o povo de Deus vai vestir, é do bom e do melhor que eu quero vestir, porque eu sou povo dele. Agora, o que você quer? O que você quer, meu irmão? Você quer ser o 100 que está esperando Obadias? Salvos, 100 salvos, 6.900 salvos, mais 6.900 e 100, totalizando 7.000 profetas, vivendo debaixo de uma no meio de uma escória, de um povo que estava padecendo por causa de um juízo. Sai do meio do juízo do inferno. Saia do meio do juízo do inferno, porque Jesus quer levar você para Sarepta, na terra onde você foi envergonhado, no momento onde você foi envergonhado, para aquilo que era improvável, fazer você comer e beber do bom e do melhor, e ainda fazer como Elias, porque Elias fez milagres na casa daquela mulher. Elias fez milagres. Agora o que você quer? É minha pergunta para você. Eu sou Elias, você também é? Este ministério tem a unção e o chamado de Elias. Você quer essa unção?